Antes de qualquer coisa, deixe eu te fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Você já parou para pensar que, neste exato momento, existem máquinas criadas por humanos andando sozinhas em outro planeta? Sem ajuda, sem contato direto, sem ninguém por perto. Apenas silêncio, poeira vermelha e milhões de quilômetros de distância. Hoje, você não vai apenas ver Marte. Você vai pisar nele com os olhos. Hoje, vamos embarcar juntos numa jornada extraordinária até a superfície de um mundo alienígena. O famoso planeta vermelho, Marte. Um lugar que sempre esteve presente no imaginário humano, e mais que só agora começamos a enxergar de verdade. Neste exato momento, apenas 2 robôs ainda estão ativos na superfície marciana, o Curiosity e o Perseverance. Eles estão separados por cerca de 3.700 quilômetros, cada um explorando regiões completamente diferentes desse planeta hostil, silencioso e fascinante. Quando o Sol nasce em Marte, esses robôs despertam. Eles se tornam nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos em um mundo onde nenhum ser humano jamais pisou. Eles analisam rochas, perfuram o solo, registram o céu, sentem o vento, e nos enviam milhares de imagens e dados todos os dias. E é exatamente isso que você vai ver hoje. Uma seleção das imagens reais mais impressionantes já captadas em Marte, acompanhadas das histórias incríveis que elas escondem. Seu papel agora é simples. Relaxe. Coloque os fones. E embarque nessa viagem rumo à superfície de outro planeta. Você vai ver imagens reais de Marte. E vai ouvir histórias de aventura e exploração. Histórias de falhas inesperadas, decisões críticas, descobertas emocionantes, momentos de tensão absoluta, e também de esperança. Histórias protagonizadas por 5 verdadeiros heróis robóticos: Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance. Máquinas que enviamos para se apagarem lentamente e em outro mundo. E que, ao longo das últimas 2 décadas, capturaram praticamente tudo o que sabemos visualmente sobre Marte. Mas antes de avançarmos, precisamos responder uma pergunta fundamental. Onde, exatamente, esses robôs estão andando? Marte é um deserto colossal. Um planeta de beleza crua, silenciosa e quase perturbadora. Geologicamente adormecido, coberto por uma fina camada de poeira avermelhada. Essa cor não é coincidência. Ela vem do ferro presente nas rochas, que ao longo de milhões de anos se oxidou, literalmente enferrujou. É como se todo o planeta tivesse passado por um processo lento de corrosão. Por mais belas que essas paisagens pareçam, um ser humano não sobreviveria ali nem por alguns segundos sem proteção. A atmosfera marciana é composta majoritariamente por dióxido de carbono e é tão rarefeita que equivale ao que encontramos aqui na Terra a 35 km de altitude, uma região onde nem aviões comerciais conseguem voar. A pressão é tão baixa que, se houver gelo na superfície e ele for aquecido pelo Sol, ele não vira água. Ele evapora diretamente. Esse processo se chama sublimação. Em Marte, a chuva é apenas uma lembrança distante. Provavelmente não chove há bilhões de anos. Os vulcões estão adormecidos há eras. E como o planeta não possui placas tectônicas ativas como a Terra, quase nada muda, além do impacto ocasional de meteoritos e da ação constante do vento. No início da manhã, as temperaturas podem chegar a menos 80 graus Celsius. E a diferença entre a madrugada e o meio-dia pode ultrapassar 100 graus. No inverno, faz tanto frio nos polos que parte da própria atmosfera congela e vira gelo seco no chão. Ainda assim, esse é o lugar mais hospitaleiro do sistema solar fora da Terra. E foi por isso que decidimos enviar nossos robôs para lá. E se esse tipo de conteúdo te fascina, já deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo explorações como essa. E se inscreve para não perder as próximas viagens pelo universo. Mas nem sempre chegamos lá com sucesso. Antes dos rovers modernos, muitas missões falharam. Mas antes de avançarmos, precisamos responder uma pergunta fundamental. Onde, exatamente, esses robôs estão andando? Marte é um deserto colossal. Um planeta de beleza crua, silenciosa e quase perturbadora. Geologicamente adormecido, coberto por uma fina camada de poeira avermelhada. Essa cor não é coincidência. Ela vem do ferro presente nas rochas, que ao longo de milhões de anos se oxidou, literalmente enferrujou. É como se todo o planeta tivesse passado por um processo lento de corrosão.
Por mais belas que essas paisagens pareçam, um ser humano não sobreviveria ali nem por alguns segundos sem proteção. A atmosfera marciana é composta majoritariamente por dióxido de carbono e é tão rarefeita que equivale ao que encontramos aqui na Terra a 35 km de altitude, uma região onde nem aviões comerciais conseguem voar. A pressão é tão baixa que, se houver gelo na superfície e ele for aquecido pelo Sol, ele não vira água. Ele evapora diretamente. Esse processo se chama sublimação. Em Marte, a chuva é apenas uma lembrança distante. Provavelmente não chove há bilhões de anos. Os vulcões estão adormecidos há eras. E como o planeta não possui placas tectônicas ativas como a Terra, quase nada muda, além do impacto ocasional de meteoritos e da ação constante do vento. No início da manhã, as temperaturas podem chegar a menos 80 graus Celsius. E a diferença entre a madrugada e o meio-dia pode ultrapassar 100 graus. No inverno, faz tanto frio nos polos que parte da própria atmosfera congela e vira gelo seco no chão. Ainda assim, esse é o lugar mais hospitaleiro do sistema solar fora da Terra. E foi por isso que decidimos enviar nossos robôs para lá. E se esse tipo de conteúdo te fascina, já deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo explorações como essa. E se inscreve para não perder as próximas viagens pelo universo. Mas nem sempre chegamos lá com sucesso. Antes dos rovers modernos, muitas missões falharam. A primeira a pousar com sucesso foi a sonda soviética Mars 3, em 1971. Ela conseguiu transmitir sinais por apenas 20 segundos antes de silenciar para sempre. Em 1976, as sondas Viking 1 e 2 nos enviaram as primeiras imagens nítidas da superfície marciana. Mas elas não tinham rodas. Pousaram e ficaram paradas no mesmo lugar por anos. Foi só em 1997 que um pequeno robô chamado Sojourner percorreu cerca de 100 metros em 3 meses. Pouco? Talvez. Mas foi o primeiro passo da humanidade sobre rodas em Marte. A verdadeira exploração começou em 2004, com a chegada de 2 verdadeiros guerreiros, Spirit e Opportunity. Esses rovers gêmeos tinham uma missão simples: operar por apenas 90 dias. Mas desafiaram todas as expectativas. O Spirit sobreviveu por mais de 6 anos. Percorreu quase 8 quilômetros, enviou imagens deslumbrantes, até ficar preso em uma duna de areia. Ele ainda funcionava. Mas estava atolado. A poeira cobriu seus painéis solares, a energia acabou, e ele se calou. Enquanto isso, do outro lado do planeta, o Opportunity continuava. Incansável. Resistente. Por 14 anos. Até que, em 2018, uma tempestade de poeira gigantesca cobriu o planeta inteiro. Seus painéis solares ficaram completamente bloqueados. E a última mensagem interpretada pela NASA emocionou o mundo. Minha bateria está fraca, e está escurecendo. Esses robôs não quebraram. Eles simplesmente congelaram. E ficaram ali. Para sempre. Se essa história já te arrepiou até aqui, comenta agora: você acha que esses robôs são heróis? Desde então, Curiosity e Perseverance herdaram esse legado. Eles enfrentam terrenos cortantes, crateras traiçoeiras, dunas que se movem lentamente. Uma única pedra afiada pode destruir uma roda inteira. E o maior desafio? O atraso na comunicação. O sinal entre a Terra e Marte pode levar de 6 a 44 minutos. Nada é em tempo real. Tudo é planejado e executado sozinho. Eles se movem devagar. Às vezes, menos de 200 metros por dia. Mas cada metro é precioso. Cada imagem é única. E então vem o momento mais tenso de todos, o pouso. Os famosos 7 minutos de terror. 7 minutos onde tudo precisa funcionar perfeitamente. Sem controle. Sem correção. Muitos não sobrevivem. Mas os que sobrevivem revelam segredos incríveis. Marte já teve água. Rios. Lagos. Talvez oceanos. Encontramos seixos arredondados, minerais que só se formam na presença de água, deltas fossilizados. Na cratera Galé, o Curiosity encontrou argilas contendo 2% de água em sua composição. Ele também apontou sua câmera para o céu. E registrou a Terra como um pequeno ponto azul no horizonte marciano. Um lembrete silencioso de casa. O Perseverance foi além.
na cratera G0, encontrou um antigo delta fluvial. Lá, contou com a ajuda de um pequeno companheiro, o helicóptero Ingenuity. O primeiro objeto humano a voar em outro planeta. Foram 72 voos. Até que uma hélice se partiu. E ele nunca mais levantou o voo. Hoje, o Perseverance segue sozinho, coletando amostras, guardando tubos de rochas como cápsulas do tempo. Talvez, na década de 2030, essas amostras voltem à Terra. E talvez, tragam respostas. Marte também nos intriga com algo estranho, metano. Um gás que pode ter origem geológica ou biológica. Nada foi provado. Mas também nada foi descartado. E talvez seja isso que torna Marte tão fascinante. Não o que sabemos, mas o que ainda não sabemos. Se você quer continuar explorando o universo com a gente, se inscreva agora, ative o sininho e não perca os próximos vídeos. Um dia, esses robôs também vão silenciar. E Marte será o túmulo deles. Mas até lá, eles continuam enviando imagens de um mundo que jamais vimos antes. E quando você se sentir pequeno, lembre-se. Enviamos máquinas frágeis para atravessar o vazio do espaço, em busca de respostas maiores que nós. Se gostou, confira nossos e-books na descrição. E nos vemos na próxima viagem. Até lá! E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros infinitos.